Bactérias. As bactérias participam do reino Monera, são seres procarióticos, simples, unicelulares e muito pequenos. Elas podem viver isoladamente ou construir agrupamentos coloniais de diversos formatos. Possuem os quatro componentes fundamentais a qualquer célula: membrana plasmática, hialoplasma, ribossomos e cromatina. No caso, uma molécula de DNA circular que constitui o único cromossomo bacteriano. Estrutura das bactérias. A estrutura externa à parede celular, que são cápsula, flagelo, filamento axial e fimbria. A parede celular e as estruturas internas à parede celular, que são a membrana plasmática, a região nuclear e a estrutura citoplasmática. As bactérias possuem uma estrutura denominada cápsula, que é difícil de ser observada ao microscópio. Essa estrutura não é indispensável ao crescimento bacteriano, porém é muito importante para a sobrevivência no hospedeiro. Ela se deposita no exterior da parede celular bacteriana. Geralmente contém glicoproteínas e um grande número de polissacarídeos diferentes. A cápsula bacteriana é considerada um fator de virulência, pois aumenta a habilidade de uma bactéria de causar doença. Essa cápsula protege a célula bacteriana contra a fagocitose por células eucarióticas. Vírus. Os vírus são acelulares, extremamente pequenos e de estrutura muito simples. São formados por um capsídeo de proteínas que envolve o ácido nucleico. Em alguns tipos de vírus, essa estrutura, o capsídeo, é envolvido por uma capa lipídica com diversos tipos de proteínas. Eles são chamados de vírus envelopados. Exemplo, herpes e gripe. Os vírus são sempre parasitas intracelulares, ou seja, eles precisam de uma molécula para poder replicar seu material genético, produzindo cópias de matriz. Portanto, ele possui uma grande capacidade de destruir uma célula, pois utiliza toda a estrutura da mesma para seu processo de reprodução. Pode infectar células eucarióticas e procarióticas. Denominação. Existem vírus de DNA e de RNA, sendo este último classificado em vírus de cadeia positiva, negativa e retrovírus. Ciclo reprodutivo viral. A penetração do vírus pode se dar de três formas: injeção de DNA, bacteriófago, fusão do envelope viral, HIV, ou endocitose, gripe. Endocitose. Moléculas muito grandes são englobadas e entram na célula a partir da formação de uma vesícula, e essas vesículas são encaminhadas para digestão no sistema endossomo-lisossomo. Esse processo de englobamento de moléculas grandes é chamado de endocitose e são classificados em pinocitose e fagocitose. Pinocitose, englobamento de partículas no estado fluido, formando a vesícula de pinossomo. Pode ser inespecífica ou mediada por receptor. Fagocitose, englobamento de moléculas sólidas formando a vesícula de fagossomo. Essas partículas sólidas são recepcionadas por receptores de membrana que reconhecem um açúcar ou uma molécula sinalizadora. Vias para a digestão. A pinocitose e fagocitose ocorre a formação de vesículas com partículas vindas do meio extracelular. A autofagocitose acontece para digerir organelas não funcionais do citoplasma. Sistema endossomo-lisossomo. O que diferencia um endossomo inicial de um endossomo tardio e de um lisossomo é a maturação do conteúdo químico que existe dentro da vesícula. A digestão heterofágica é a digestão do material que está no meio extracelular. A digestão autofágica é a digestão de partículas do citoplasma. Fusão de vesículas com a membrana plasmática. Proteínas Rab e Synare presentes nas vesículas são reconhecidas na membrana da célula ou da estrutura-alvo para serem fundidas. Excreção celular. A expulsão do material digerido acontece por meio da fusão da vesícula com a membrana da célula, e o material é lançado para o meio extracelular. Algumas doenças virais e bacterianas. Influenza. A gripe é uma doença causada pelo vírus influenza. É altamente contagiosa, infectando o trato respiratório e causando febre, calafrios, dores musculares e prostração. Mamíferos e aves podem ser infectados pelo vírus da gripe. O vírus influenza geralmente é transmitido em surtos epidêmicos por meio de gotículas de secreção que chegam às vias respiratórias pelo ar. Ao atingir o núcleo das células, duplicam-se, formando novos vírus que repetirão o processo no organismo. O vírus da gripe se manifesta de forma mais severa em crianças pequenas, idosos e indivíduos com um sistema imunológico comprometido. Ectima. Acomete camadas mais profundas da pele. São lesões que evoluem para a formação de úlceras. Essas úlceras costumam evoluir para crostas grossas e amareladas com margens avermelhadas que curam-se lentamente, deixando cicatrizes. Não é comum haver febre no ectima. O ectima acomete frequentemente os membros inferiores e pode ser causado tanto pelo Streptococcus pyogenes quanto pelo Streptococcus aureus. Entretanto, o tratamento com antibiótico costuma ser indicado para diminuir a chance de contaminação de outras pessoas, acelerar a resolução das lesões e diminuir os riscos de complicações.
HIV. A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida como AIDS, é uma doença causada pelo vírus HIV que provoca uma progressiva e lenta queda das nossas defesas imunológicas, deixando o organismo suscetível a inúmeras infecções. As idades mais afetadas vão de 19 a 40 anos, devido ao alto índice de sexo desprotegido. Chamamos de infecção aguda pelo HIV o quadro viral que surge geralmente entre 2 a 4 semanas após o paciente ter sido contaminado pelo vírus. O sinal mais comum é a febre. Só se contrai o vírus HIV de uma pessoa infectada pelo mesmo, ou seja, o vírus precisa ir de uma pessoa para outra. O contágio pelo vírus HIV é feito por contato direto com sangue contaminado de uma mãe para filho e contato sexual desprotegido.